Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus entrando nessa vida, entrando no caminho dela, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Somente Jesus pode fazer o vinho novo. Somente Jesus pode tornar o homem nova criatura. Somente Jesus pode tornar novas todas as coisas. Por isso nós cremos que o novo vem de Deus e cremos nessa palavra e nessa oração no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você essa noite. Deus me deu uma palavra. E eu sei que você pode ter recebido sinais de Deus e não ter discernido esses sinais como uma direção de Deus para a sua vida. A todo tempo, eu converso com pessoas que dizem assim para mim: Deus não fala comigo. Eu não consigo entender como que Deus fala comigo. Na verdade, Deus falou com ela, mas ela não entendeu que aquilo era Deus falando com ela. Nossos ouvidos precisam ser treinados para ouvir a voz de Deus e para discernir que Deus fala conosco. Em Gênesis 12, a Bíblia diz que o Senhor fala com Abrão e o Senhor se revela a Abrão. E o Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O nosso Deus é um Deus de coordenadas. É um Deus que dirige os passos do homem. E nós temos que aprender a linguagem de Deus, a comunicação de Deus, para podermos andar segundo a sua direção. Porque na direção de Deus tem o milagre. Na direção de Deus tem a vitória. Na direção de Deus tem a mudança na sua vida. Quando você caminha por uma direção de Deus, as coisas fluem, as coisas funcionam. Literalmente. Eu já vivi tempos na minha vida onde eu tomei uma decisão errada e eu vi as coisas travando de uma maneira que até me assustava. Mas toda vez que eu compreendi a direção de Deus, as coisas fluíram na minha vida. As coisas fluíram, as coisas aconteceram. Eu até tenho entendido da parte de Deus que o Senhor tem me dado certas experiências de mudanças de direção, de mudanças de rota, de coordenadas, para que eu possa ensinar as pessoas, para que eu possa ajudá-las da mesma maneira que o Senhor tem me mostrado. Por isso, eu comecei uma mensagem hoje, na oração da manhã, falando sobre 4 formas que Deus usa para falar conosco. E agora eu quero falar de mais 4 formas que Deus usa para falar conosco. A Bíblia nos diz em Isaías 63, verso 1, sou eu que falo com retidão. Deus declara que fala e quando Ele fala, o faz com retidão. Quando você depende de Deus, você sabe que é o certo, o que Deus fala. Você sabe que é o caminho certo, você sabe a rota que tem que seguir e que seguindo aquela rota, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado. E eu quero começar hoje, à noite, falando sobre visões que Deus nos dá. E essas visões, elas são um sinal de Deus para a nossa vida. Eu tive muitas visões durante a minha caminhada com Jesus. E visões essas que mudaram a história da minha vida e da vida de outras pessoas. De eu olhar para algo e Deus me revelar. Certa feita eu estava caminhando por um centro comercial, lá no sul ainda, quando eu morava no sul. E eu sempre cruzava por aquele centro comercial para ir na rádio. O programa de rádio ficava bem no calçadão, atravessava o centro comercial, atravessava o calçadão e entrava no prédio da rádio. E naquele centro comercial, eu estava indo rápido, ligeiro, tinha deixado o carro no estacionamento. Quando eu cruzo na frente de uma loja, eu vejo uma coisa preta, grande, sabe? E eu até dou quase um salto para não encostar naquilo. Só que quando eu me virei para trás, pensando que aquilo que eu tinha visto foi alguém que deixou um saco preto ali, não havia nada.
Absolutamente nada. E eu então perguntei para o Senhor, Senhor, o que foi isso? E o Senhor me disse, obra maligna contra os donos deste estabelecimento. E realmente foi bem na porta de uma loja. Entrei ali dentro e eu perguntei se a mulher que estava ali era a dona. Ela disse, não, eu sou a gerente. E eu disse para ela, Deus me mostrou algo contra o filho dessa mulher, dona dessa loja. E eu vou deixar meu telefone para você, porque eu tenho que explicar para ela o que Deus me mostrou. E o Senhor tinha me mostrado uma obra maligna para matar o filho dela. E alguns minutos depois ela me liga, apavorada. Eu não conhecia ela, não sabia quem era ela. Não sabia se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, não sabia se era importante ou não era importante, não sabia de nada. Simplesmente o Espírito Santo me dirigiu a isso. E depois aquela mulher me liga, ela pede para mim ir à casa dela. Ela e o marido com muitos problemas. O diabo tentando matar o filho dela, o diabo tentando matar a filha dela. Sabe? E a partir do momento que aquilo foi revelado, ao mesmo tempo foi quebrado a ação maligna contra aquela família. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. O nosso Deus revela o profundo e o escondido. E Ele é Deus para nos mostrar em visão algo. Eu não digo que isso acontece, sabe, sempre. Não. Acontece quando Deus quer. Não é uma coisa que também eu forço para acontecer. É uma coisa que acontece. Por exemplo, ontem eu estava no culto da igreja e na hora da oração eu tive uma visão. Na hora da oração, eu tive uma visão de vários homens vindo ao altar da igreja com os olhos inchados e o rosto banhado em lágrimas. E o Senhor me falou de um grande avivamento que iria acontecer no meio dos homens, aonde eles se renderiam a Jesus Cristo, teriam experiência com Jesus Cristo. O Senhor me mostrou isso. Eu vi em visão, assim como já tive várias outras visões da parte do Senhor. Eu quero dizer para você que está aí, que Deus é Deus para revelar sim. Por mais que haja pessoas que dizem que, eu não acredito em dons espirituais, eu não acredito que Deus fala, eu não acredito que Deus se revela dessa forma, que Deus fala só através da Bíblia Sagrada, eles estão enganados. Eu não os critico porque isso é uma questão de fé. A pessoa tem que ter fé para acreditar. Mas eu tive muitas experiências com Deus. E sabe, quando você tem experiência com Deus, por mais que o homem diga para você algo, você continua crendo naquela experiência. E a Bíblia nos fala que Isaías teve uma visão. Ele viu o Senhor no alto e sublime trono. A Bíblia nos fala do apóstolo Paulo tendo visões. A Bíblia nos fala de visões. É por isso que nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele é livre para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus já me deu livramentos através de visões proféticas, visões de Deus. Mas como eu disse, não é uma coisa forçada e também não é uma coisa, toda experiência tem que estar submetida ao crivo da palavra de Deus. Nenhuma experiência pode alterar algo da palavra de Deus ou estar fora da palavra de Deus, certo? Não pode ir contra um princípio elementar das Escrituras. É por isso que você precisa de discernimento espiritual. Então Deus fala conosco através de visões. Deus fala conosco também através de sinais e prodígios. Ou seja, Deus, ele fala com o homem de muitas maneiras, mas ele pode dar um sinal para o homem quando algo não dá certo, quando algo não acontece. Ele pode dar um sinal para o homem. Até, sabe, as pessoas muitas vezes veem números repetidos e aquilo ali chama a atenção delas. Isso é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. Você não precisa buscar muitas vezes, sabe, o entendimento completo sobre o que significam os números, não. O que você precisa saber é, Deus está falando comigo, porque isso está se repetindo. Horas iguais, números iguais, placa igual. Deus pode falar com você também através dos sinais. Por exemplo, você acordar no meio da madrugada. Acordou 3 horas da madrugada. Isso está acontecendo com frequência com você. Isso pode ser um sinal de Deus.
Um sinal de Deus, Deus está falando com você. É que nem muitos eventos acontecerem frequentemente, sabe? Então acontece um evento pela manhã no seu trabalho, outro evento à tarde, outro evento à noite, e todos eles apontando para algo. Isso é um sinal de Deus, certo? Você tem que entender, o nosso Deus é um Deus de sinais. É um Deus de sinais e um Deus de maravilhas. Então, os sinais de Deus é tudo aquilo que chama a sua atenção. É tudo aquilo que desperta uma curiosidade em você. É tudo aquilo que acontece fora do padrão, fora do normal, certo? Fora do normal. Isso é um sinal de Deus. É Deus dando sinal. Resposta de uma oração. Resposta de uma oração. Claro que nenhum sinal vai dar o passe livre para você. Todo sinal tem que estar submetido ao que é justo, ao que é bom, ao que é honesto, ao que está na palavra de Deus. Porque Deus não vai dar um sinal para uma coisa errada. Deus não vai dar um sinal para você pecar. Deus não vai dar um sinal para você passar por cima de um princípio, certo? Você ser maldoso com alguém. Não, Deus não dá esse tipo de sinal, ok? A terceira coisa que eu quero falar para você agora é sobre voz audível. Eu já ouvi Deus falando comigo, Deus me chamando pelo meu nome. Sempre que eu ouvi Deus falando comigo, Deus me chamou pelo nome. E eu ouvi Deus falando comigo. Isso aconteceu talvez umas 3, 4 vezes durante a minha jornada. Já fazem mais de 20 anos servindo a Deus. E já aconteceu de eu ouvir Deus chamar pelo meu nome. E mais, também recebi instruções de Deus, sabe? Em coisas que veio como uma voz audível dentro de mim, muito suave. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer, Deus fala. A Bíblia diz que Saulo estava na estrada de Damasco e o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o Senhor começou a conversar com Saulo e depois foi o nosso renomado e incrível apóstolo Paulo, que escreveu um terço do Novo Testamento, um homem que impactou gerações e que suas cartas inspiradas por Deus até hoje norteiam a nossa vida. É por isso que você tem que entender que Deus também fala de forma audível. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que Deus usa pessoas também para falar conosco. Existe uma guerra de entendimento e de discernimento sobre se existe profetas ou não. Algumas pessoas dizem: mas o último profeta foi João Batista. Toda pessoa que ouve a voz de Deus, ela pode profetizar para alguém. Porque profetizar é você ouvir, discernir e entregar. Então, uma pessoa pode, se mover como um profeta, liberando uma palavra, dizendo que algo vai acontecer, que orou e que Deus mostrou. Bem, essa pessoa está numa função muito parecida de profeta. No entanto, os profetas genuínos são aquelas pessoas que ensinam os outros a ouvir a voz de Deus. O profeta, ele é um ministério dentro do corpo de Cristo. Existem 5 ministérios. O ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, de pastor e de mestre, são 5. Certo? Muitas vezes um pastor é um profeta. Muitas vezes um apóstolo é um profeta. Muitas vezes um evangelista é um profeta. Ainda que os ministérios são distintos. Certo? Eu, por exemplo, sou pastor, mas também sou um profeta. Por quê? Porque eu entendo que Deus fala comigo, que eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Agora, tem gente que não acredita que existe o ministério profético. Cada um com o seu cada um, como dizia minha avó. Você tem que entender que as Sagradas Escrituras, elas falam do ministério profético no Novo Testamento em um formato diferente dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz que as filhas do evangelista Filipe eram profetas. A Bíblia diz que Paulo, o apóstolo Paulo, também era um profeta, mas se movia mais no ministério apostólico. Bem, eu não quero entrar em todas essas nuances, mas eu quero falar para você
que Deus pode usar alguém, até uma criança, para ser um profeta na tua vida, para entregar uma mensagem de Deus. O profeta é o que entrega a mensagem de Deus, é o que ensina as pessoas a ouvir a voz de Deus, certo? E Deus pode usar um pastor, uma pessoa simples para profetizar sobre a tua vida. Uma profecia, uma revelação é uma palavra que vem como direção de Deus. E Deus usou a minha filha para falar comigo, uma criança, certo? Deus pode usar quem Ele quiser para falar com você. Não feche o teu coração para o profético, para o que Deus fala, para o que Deus revela. Ah, mas lá, fulano lá diz que não existe mais profeta. É um entendimento. É diferente. É um entendimento que ele tem. É que nem pessoas que dizem que Jesus não cura. Tem muita gente, tem muita igreja que diz que Jesus não faz mais nada. Tudo que Jesus faz é salvar. E está errado. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo, enfim, Ele é o mesmo ontem, hoje ou será para sempre, certo? Então, é você crer que Deus pode fazer muito além do que você imagina. Eu deixo essa palavra com você, espero que essa palavra tenha lhe ajudado a entender um pouco melhor das coisas espirituais. E se você quer compreender mais, nós vamos ter um evento chamado Dreams, dia 17 e 18 de março. Esse evento vai acontecer dentro da nossa academia, a Academia Kingdom Global. É uma escola que ensina as pessoas, que dá direção para as pessoas. Que inclusive hoje, quem se inscreveu hoje para a Academia Kingdom vai poder receber um dia da mentoria que eu vou ter junto com o Thiago Brunet, certo? Hoje nós vamos estar ao vivo, sim, às 19 horas. Nós vamos entrar ao vivo, certo? E vai ser incrível. Vai ser incrível e você não pode perder. Inclusive, vou fazer 3 perguntas para o Thiago Brunet, depois vamos ter um momento de louvor e depois vamos ter uma palavra que ele vai trazer para nós e vai ajudar você que é empreendedor. Então é um presente que eu vou dar para quem é aluno da academia aqui no Global. A mentoria é 3 dias, eu vou dar hoje de presente para todos. Tá bom? Então, se você se inscrever hoje na academia, você tem acesso a esse bônus. E semana que vem, você vai participar do seminário Dreams, certo? Você vai entender se o sonho é de Deus, se o sonho não é de Deus, se Deus está falando com você ou se é coisa da sua cabeça. Eu vou ajudar você a entender isso, tá bom? De repente, você é o tipo de pessoa que Deus fala muito com você através dos sonhos. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar você a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Vem para a Academia Kingdom. É só você acessar meu site www.vinicius17.com.br e se inscrever na Academia Kingdom Global. Ok? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, certo? Quero pedir a você que está aqui junto conosco, compartilha com 7 pessoas e quero também chamar a sua atenção. Estamos começando oficialmente esse propósito hoje, certo? Começamos pela manhã. São 14 dias orando pelo novo de Deus. Somente Deus pode trazer o novo. Eu estou em jejum. Estou em propósito. Se você quiser se unir a mim e fazer um propósito de jejum também, faça. Certo? Eu creio. Jejum e oração são chaves mestras para o impossível. Por isso eu convido você. Se você quiser jejuar, jejue. Se não puder, eu entendo. Certo? E só ore junto comigo. 6 da manhã e 18 horas. Tente não quebrar nenhuma das orações. Tente estar ao vivo junto comigo. Em nome de Jesus. Certo? Salmos 91. Já compartilhou com 7 pessoas? Compartilha e coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, que eu vou estar orando pela tua vida, pela tua necessidade. De repente você entrou aqui pela primeira vez nessa oração. Coloca aqui nos comentários teu pedido, tua necessidade, que nós vamos estar orando em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Colocou aqui nos comentários o seu pedido de oração? Coloca aqui, se não colocou, escreve agora e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti os pedidos de oração do Teu povo. Que o novo de Deus entre na vida deles. Que o novo de Deus, a Tua palavra diz, Pai, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Por isso, libera do Teu poder, Jesus. Toque-os, Senhor, com o Teu poder. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Que aquela mesma virtude que tocou naquela mulher do fluxo de sangue, que restaurou ela, que curou ela completamente, que essa virtude toque agora em cada família, em cada lar. Nós oramos para que novas portas se abram, novas oportunidades, novos começos, novas vidas conheçam a Cristo e tenham uma experiência com Jesus, uma experiência sobrenatural. Meu Pai, pessoas que têm dons, pessoas que têm talentos, pessoas que têm potencial e isso foi adormecido por causa da religiosidade, por causa dos religiosos. A minha oração, Espírito Santo, é para que essa pessoa desperte o dom que há nela, desperte aquilo que o Senhor tem falado, tem revelado a ela. Eu oro em nome de Jesus para que todo tipo, Senhor, de laço de Satanás seja quebrado. E eu oro por um avivamento neste lugar. Que o novo de Deus entre nessa casa, o novo de Deus entre nessa família. Essa mulher que não consegue engravidar, que o novo de Deus entre na vida dela. No nome de Jesus nós oramos para que haja milagre, milagre no útero, nos ovários, nas trompas, milagre na vida do seu marido. Eu oro pela cura total e completa e que o novo de Deus venha sobre esse casal. Senhor, ainda que o homem tenha dito que não pode acontecer, ainda que o homem tenha dito que as coisas não são desse jeito, eu oro para que o novo de Deus surja, assim como o Senhor abriu caminhos no meio do mar, assim como o Senhor libera rios no deserto, assim como o Senhor fez com que da rocha saísse água. O Senhor é o Deus do novo, o Senhor é o Deus que surpreende, o Senhor é o Deus que revela, o Senhor é o Deus que impacta aqueles que estão ao teu redor. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor libere do teu poder sobre a vida dos teus filhos e filhas. E eu oro, Senhor, para que pessoas tenham sonhos proféticos, visões proféticas, para que o Senhor revele a elas o teu propósito e aquilo que o Senhor tem preparado para eles. No nome de Jesus eu os abençoo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. E eu quero agradecer também aos meus parceiros que têm nos ajudado em nossos programas de televisão e também aos nossos intercessores. Gratidão pela vida de vocês, viu? Estamos alcançando milhares de vidas através da televisão. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E você que é meu aluno da academia, te organiza aí, porque 19 horas, você que é meu aluno da academia, 19 horas, vamos estar juntos. Pega caneta e papel aí, porque essa noite promete. Vai ser incrível. Deus abençoe a todos. Paz e prosperidade. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que a bênção de Deus Pai repouse sobre a tua vida. Que o Senhor te faça prosperar em todas as coisas, que você prospere na tua casa, que você prospere no seu trabalho, que teus projetos prosperem, que a prosperidade entre no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. E nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Tua graça, Teu favor, Tua misericórdia tem nos sustentado. Meu Deus, é Tu que tens sustentado a nossa casa, é Tu que tens sustentado a nossa vida. Nos livra, Senhor, da obra do caçador, da maldade, da inveja, da contrariedade, de toda obra ou invocação maligna envolvendo o nosso nome, envolvendo o nome da nossa casa, da nossa família, que caia por terra. Nós quebramos completamente todo o plano do inimigo contra a vida dos nossos filhos, contra as nossas vidas e declaramos: Tu és a rocha do nosso sustento,
Tu és a nossa fortaleza, ó Deus. Nós profetizamos, ó Deus, que todas as promessas da Tua palavra vão se cumprir na nossa vida. Eu oro também por toda pessoa que está doente, fisicamente, emocionalmente, seja curada agora. Toda mulher que não consegue engravidar, Senhor, que o milagre venha sobre ela. Eu oro pela cura total dos seus úteros, ovários, trompas, que haja um milagre de Deus na vida dessa mulher, na vida deste homem, que esta casa receba o milagre do Senhor. Oro também, Senhor, por toda pessoa que está passando por uma situação complexa, uma situação que os homens não conseguiram ajudar, mas que o Senhor tem o poder de tirar essa pessoa dessa adversidade. Senhor, Tu me colocaste aqui como intercessor e a minha oração é para que essa pessoa receba um pensamento sobrenatural, uma ideia sobrenatural para sair dessa adversidade. Eu oro também, Senhor, por pessoas que tiveram grandes perdas financeiras, pessoas que foram roubadas, pessoas que tiveram seus recursos roubados. Eu oro, Senhor, para que haja uma restauração na vida dessa pessoa. Haja uma restauração na sua vida, haja uma restauração na sua casa. Que todo mal seja cancelado, quebrado no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para a sua casa, dá vitória para a sua família. Eu oro, Senhor, para que haja salvação dentro desta família, haja um avivamento dentro desse lar, que todos eles conheçam Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Me veio uma palavra agora, enquanto eu estava orando, sobre pessoas que são alvos das nossas orações. Às vezes você não entende o porquê que tem gente que é tão abençoada, mas por trás daquela pessoa teve uma semente de Deus enviada por um intercessor, que colocou aquela pessoa em oração, que clamou pela vida dela e que a abençoou através das suas palavras, através das suas orações. Há poder na oração. Há muito poder na oração. Há muitos de vocês que estão aqui hoje, que são frutos de uma oração persistente, de uma campanha, de um propósito. É por isso que, se você é fruto de oração, você tem que começar a espalhar as sementes que estão em você na vida de outras pessoas. Porque esse é o plano de Deus. Você foi abençoado através de uma oração. Está na hora de você fazer alguma coisa com essas sementes que você recebeu, que hoje já deram frutos, e que você pode semear essa oração na vida de alguém. E você também pode se levantar em oração em favor da vida deles. Sabe, eu tive uma visão clara, muito clara dentro de mim, de uma pessoa que você olha para a vida dela, olha para as bênçãos na vida dela e você pensa, sabe, não é normal essa pessoa ter essa bênção. No entanto, quando você olha o histórico, você vê que tinha um pai orando, você vê que tinha uma mãe orando, que tinha uma avó orando, que tinha alguém clamando pela vida dessa pessoa. Mesmo perdida, mesmo no caos, a oração foi lá e tirou a pessoa da adversidade. É por isso que a Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Por isso, semeie oração. Quer ser abençoado? Semeie oração. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, manda para os vizinhos, manda para o colega de trabalho, manda para aquela colega de trabalho. Amém? Deus, através da tua vida, vai agir nas pessoas próximas de você que você ama. Amém? Eu tenho um testemunho para compartilhar com você. O testemunho é da Maria e ela escreveu assim: A paz do Senhor. Há 5 anos eu sigo o Senhor e todos os dias às 6 da manhã e às 18 horas. Minha sobrinha, há mais de 10 anos, não conseguia engravidar. Coloquei o nome dela nas orações e hoje ela está grávida para a glória de Deus. O bebê vai nascer em junho. Obrigado pelas orações. E olha o testemunho da Marlene. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Há mais de 3 anos acompanho suas orações e quero contar um testemunho. Eu fui diagnosticada com uma bolha de sangue no fígado
E nessa semana fiz uma ultrassonografia e não havia mais nada no fígado. Para a honra e glória do nosso querido Pai, só tenho a agradecer a Deus, ao Senhor, pela sua vida. Amém. Gratidão sempre. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós somos testemunhas da glória de Deus aqui. Amém? Mas foi incrível. Estava começando essa oração e eu vi uma pessoa sendo abençoada através de uma oração. Nós temos muito a nos alegrar, porque temos visto vidas transformadas através do poder da oração. Não para de orar, não para de orar. Talvez essa palavra seja para alguém que está orando por uma pessoa difícil, está orando por uma pessoa que quem olha para ela diz, essa é impossível de um dia se render a Deus. A tua oração está tocando na vida dela. Eu vim aqui para dizer isso para você. A Bíblia diz, se creres no Senhor Jesus, serás salvo tu e toda a tua casa. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa, o que está ligado a ti, o que está conectado a ti. Há uma promessa de salvação. Há uma promessa de transformação de Deus. A Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor perdoou os amigos de Jó, mas reverteu a situação todinha de Jó. O Senhor mudou a história de Jó, enquanto ele estava orando pelos seus amigos e quando ele restaurou o altar também. Então, creia nessa palavra, amém? Eu creio que tem muita oração que está sendo feita aqui, tem muita oração que vai ter resposta nos próximos dias. Eu creio, nós vamos ver as nossas orações se transformarem em testemunho, se transformarem em milagres diante dos nossos olhos. É por isso que eu creio que devemos clamar, devemos continuar orando, colocando diante de Deus, porque Deus responde. Deus responde e Ele não é tardio, Ele não se atrasa. Na hora certa, essa resposta vai manifestar. Ela já está a caminho, Amém? Ela já está a caminho, mas na hora certa você verá. A Bíblia nos diz que quando Daniel estava buscando uma resposta do Senhor a respeito das visões que ele havia tido, diz que a resposta foi liberada, mas havia uma resistência no mundo espiritual. E eu quero falar rapidamente sobre essas resistências que existem no mundo espiritual. As resistências que acontecem no mundo espiritual, elas têm um objetivo. E o objetivo delas é travar as respostas de Deus até você. É claro que nada vai resistir ao poder de Deus, nada vai resistir à ação de Deus, à ordem de Deus. Mas a Bíblia deixa claro que o inimigo vai tentar atrasar as respostas. O inimigo vai tentar atrasar algo que você está pedindo a Deus. É por isso que, se quisermos vencer as resistências espirituais, devemos seguir o mesmo passo a passo que Daniel seguiu. E a Bíblia diz que enquanto aguardava, orava. Enquanto aguardava, orava e jejuava. Orava, aguardava e jejuava. Nós precisamos aguardar, orar e jejuar. Tem certas situações, é por isso que Jesus disse. Você lembra quando Jesus estava descendo do monte e os discípulos estavam ali tentando expulsar o demônio da vida de um menino? Os demônios possuíam ele e jogavam ele na água para ele morrer afogado, jogavam ele no fogo para ele morrer queimado. Os demônios faziam isso. E quando Jesus chegou, Jesus libertou o menino e os discípulos perguntaram por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus disse, tem certas castas de demônios que só saem com oração e com jejum. Tem certas vitórias que nós só teremos em jejum e em oração. É por isso que Jesus disse oração e jejum. Oração e jejum. Quer vencer as resistências espirituais? Entra num propósito forte de oração e jejum. E Deus vai te dar a vitória. Não importa o tamanho, a magnitude da resistência que você está enfrentando. Como a Bíblia diz, na oração de Daniel, havia um principado. O príncipe da Pérsia, que a Bíblia diz, o príncipe da Pérsia era algo espiritual. Dado a importância da resposta que Daniel iria receber. O príncipe da Pérsia, ou seja, um governante espiritual, se levantou para barrar aquela oração. Para você ter uma ideia, muitas vezes nós pensamos
que é só atraso, e não é atraso. É batalha espiritual mesmo, é batalha espiritual mesmo. E outra coisa, sabe, eu creio que o inimigo tenta nos atacar nas nossas orações. Ele tenta não só impedir a resposta, mas também nos atacar em nossas orações. Porque Jesus, quando estava no deserto, eu falei isso, inclusive na minha live das 9 da manhã, sobre 5 vozes que você não deve ouvir, eu falei isso lá. Quando Jesus estava no deserto, Jesus estava em jejum e Jesus estava em oração. E o diabo apareceu lá. Então a gente vê que o inimigo, ele tenta se colocar, resistir quando você está orando. Quando você está orando. O objetivo dele é fazer com que você desista de orar. É fazer com que você pare de buscar a Deus. Mas eu vim aqui hoje com uma palavra profética para a tua vida. Há bênçãos de Deus que estão no teu caminho, certo? Deus me dirigiu a fazer essa oração por você. E eu vim aqui para profetizar em nome de Jesus que nada vai impedir a resposta de Deus de chegar até você. Por isso não para de orar, não para de jejuar, não para de clamar, porque você verá a glória de Deus. Você verá as respostas do Senhor chegando na sua vida. Você verá a glória de Deus. É por isso, dessas resistências que você tem enfrentado, parece que a luta tem aumentado, parece que você está cada vez mais pressionado, você se sente talvez cansado, porque grande parte dessas coisas que você está sentindo também são espirituais. Mas que o Senhor te fortaleça, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida, que você consiga vencer essa resistência, essa artimanha do mal, permanecendo firme em oração, jejuando e crendo na restauração. É por isso que nós não podemos substituir a oração por nada. Não substitua a oração, o jejum, a leitura da palavra, o que Deus diz por nada. Mantenha-se firme e Deus lhe dará a vitória. Eu deixo a palavra ao teu coração, amém? Tem bênção chegando, tem respostas de Deus que estão chegando, não para de orar. Não para de orar, porque de repente isso que você está enfrentando é uma batalha espiritual. Então não para, meu irmão. É tempo de você firmar no teu propósito com Deus, porque a vitória na tua vida vai ser muito grande em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Eu também quero convidar você a se tornar aluno da academia aqui no Global. Amanhã vai sair a segunda direção dessa semana para quem é aluno da nossa academia, onde nós vamos falar muito sobre os impedimentos da voz de Deus. Tem coisas que tentam impedir você de ouvir a voz de Deus. Eu vou falar sobre isso amanhã, certo? Eu comecei ontem a falar sobre isso e vou terminar amanhã falando sobre isso. Se você ainda não é nosso aluno na academia aqui no Vem, você vai crescer espiritualmente, você vai entender as coisas espirituais. Deus tem um destino, um propósito para a tua vida muito grande. Se eu fosse você, eu estaria aprendendo a como viver ouvindo a Deus, a como me mover ouvindo a Deus, para que você não tome decisões erradas, em nome de Jesus. E algo que Deus está me tocando, eu vou fazer também no final dessa oração, uma oração. Na oração eu vou orar por pessoas com problema de hepatite. Tá? Na oração final de hoje eu vou orar por pessoas com problemas de hepatite, pessoas que têm problemas no fígado. Amém? Eu sinto no meu espírito que eu devo fazer essa oração hoje. Certo? O Senhor está me guiando a isso. E eu quero pedir para você, e olha só, eu tinha preparado até uma palavra para ministrar aqui para vocês, que não tinha nada a ver com essa que eu trouxe. Mas o Espírito Santo, na hora que comecei a orar, o Senhor me direcionou a trazer tudo isso que eu estou trazendo para você. Ou seja, tem direções de Deus aqui que estão sendo liberadas. Tem direções de Deus que estão sendo liberadas. Não perca o que Deus está falando com você. Amém? Glória a Deus. Compartilhe agora com 7 pessoas aí. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Vamos andar juntos em nome de Jesus Cristo. E se você ainda não adquiriu o nosso livro Café com Jesus, que é um devocional, uma palavra
para cada dia do ano, aqui o versículo bíblico, aqui as direções para a sua vida, aqui uma oração para você fazer comigo e aqui você faz a sua própria oração. Amém? Você pode pedir esse livro pelo nosso site www.vinicius17.com.br. E eu quero aqui também dar o meu agradecimento a todos os nossos parceiros. Graças a Deus, temos conseguido ser fiéis ao programa da televisão, que é mantido por nós e também pelos nossos parceiros. E não só parceiros, intercessores também. Porque tem coisas que não é só financeiro, é espiritual. E nós precisamos muito que os irmãos estejam sempre orando por nós. São milhões de pessoas que estão nos assistindo pela televisão diariamente. Eu estou na TV Bandeirantes, em rede nacional, de domingo a domingo, 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Deus me colocou lá. Foi Deus. Não tem outra explicação. Foi Deus. Foi Deus que abriu essa porta. É por Deus que eu estou aqui. É por Deus que eu entrei na televisão. É por Deus que tudo aconteceu de uma forma extraordinária. Eu confio no projeto do Senhor. Amém? E posso garantir para você, Deus está à frente disso. Salmos 91 diz assim: enquanto isso, coloca teus pedidos de oração aqui nos comentários, que eu vou levantar um clamor em favor dos teus comentários também. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família. E que a prosperidade entre no caminho dessa família. Entre na empresa, nos negócios, nos projetos, nos seus sonhos. Oramos agora, Pai, apresentando diante de Ti o pedido de oração de cada pessoa. Eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está aqui orando junto comigo. E eu oro intercedendo, Pai, por milagres, por intervenções divinas agora, no nome de Jesus. Eu apresento diante de Ti a casa, essa pessoa, a sua família, tudo que estiver ligado a ela, essa bênção que ela está pedindo, esse propósito que ela entrou, essa pessoa que está orando pela sua família, pelos seus negócios, pelo seu casamento, que está orando pela sua saúde, pela saúde de outrem. Senhor, eu peço a Tua intervenção sobrenatural, Jesus. Tu podes todas as coisas e não há impossíveis para Ti. Toca com Teu poder agora, Jesus. Toca com o Teu poder, toca com o Teu poder, toca com a Tua graça, toca com cura, toca com milagre, toca com restauração. Eu oro também em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu oro para que essa pessoa, sua casa e sua família, tudo que estiver ligado a ela, seja agora tocado pelo Teu poder. Oro, Pai, no nome de Jesus Cristo, para que todo tipo de laço Satanás seja cortado, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, por todo aquele que está enfermo, fisicamente ou emocionalmente, para que essa pessoa seja curada agora. Eu oro, Senhor, para que aquele que está com hepatite, essa pessoa, Pai, que está com artrite ou artrose, reumatismo, problemas no sangue, câncer, alergia, todo o mal, renda-se a Jesus Cristo. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Renda-se agora a Jesus Cristo.
Eu oro também para que toda depressão, toda ansiedade, toda dor, toda angústia renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que essa pessoa receba o milagre de Deus agora na vida dela. Visita, Pai. Visita ela, visita a sua casa, visita a sua família com graça, com poder, com milagres, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que todo atrapalho, confusão, briga, desentendimentos cessem nesta vida, cessem nessa casa e que haja um milagre de Deus agora. Haja um milagre de Deus, todo problema no intestino, no estômago, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo agora. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, abre caminhos de milagres, abre, Senhor, novos caminhos, abre novas portas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo essa vida, abençoo a sua casa e oramos agora para que toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor abençoe o ventre dela, abençoe seu útero, seus ovários e que o milagre esteja nos seus braços. Oro também por toda pessoa que está com negócios trancados, imóveis para vender, casas para vender. Senhor, que estão buscando um milagre de Deus, estão buscando um destravar em documentos, em papéis, pessoas, Pai, que entraram em licitações. Eu apresento tudo diante de Ti e peço Tua bênção, Teu favor, Pai. Oro também, Pai, por toda pessoa que está tentando passar num concurso ou que está desempregado, que o Senhor abra a porta, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê graça. E desejar, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e reconhecemos a nossa dependência total de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo. É o Senhor quem guarda a nossa entrada e a nossa saída, é o Senhor quem nos livra de todo mal. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória para sua casa, no nome de Jesus. Eu concordo em fé com cada pedido, segundo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida, que você possa ter recebido bênçãos de Deus nessa oração e não esqueça de compartilhar com 7 pessoas. Eu tenho pedido desde ontem, compartilhe com 7 pessoas, que você nunca compartilhou essa oração. Compartilha com 7 pessoas agora para que elas sejam alcançadas, no nome de Jesus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe. Até mais.